Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando, se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala aí, ó. Quem tu quer na mesa com o papai? Voltou a mesa, viu aí? Semana passada não teve mesa, mas aqui é a mesa onde você conta a tua história, onde você fala da vida dos outros, que é muito bom falar da vida dos outros, principalmente quando os outros não estão perto, porque é inconveniente você falar mal dos outros na frente dos outros, né? Você falar mal dos outros pelas costas dos outros. Então, se você quer contar a sua história, fazer uma parceria, pra gente poder fazer um episódio junto, manda aqui, ó, Conta Aqui Podcast, que é o nosso Instagram, ó como é que eu tô falando bonito em inglês, Instagram, viu? Na beleza do dia, e aí você manda um direct e a gente faz uma parceria. Agradecendo sempre aos Estúdios BK. Aí, Estúdio BK com caneca e tudo aí. Aí. Fala, Davi. Valeu. Aí, Davi, fala sério, hein? Tirei onda com essa caneca. Não, tirei onda com essa caneca. Não. Do lado de cá é Conta Aqui, do lado de lá é Estúdio BK. Davi, tudo bem, Davi? Tranquilo. Tá tranquilo? Feliz. Gostou da cavadinha do Yuri Alberto? Foi, cracaço da bola. Hã? Craque. Cara, é craque. Aí, sábado, eu preguei num evento de homens, né? Depois de 30 anos, fui jogar uma bola. Pá, toquei bola, fiz gol e tal. Aí ninguém elogiou. Aí eu chutei o chão. Quando eu chutei o chão, o inimigo se levantou e fez o quê? Que isso, Bravo chutou o chão? E tal. Eu falei, cara, ninguém elogiou quando eu fiz certo. Quando eu fiz uma coisa errada. Aí o que acontece? Domingo, Yuri Alberto vai fazer a cavadinha. Eu fui e mandei por menino lá da igreja aí, ó. Tá vendo? Se Yuri Alberto chuta o chão, por que eu não posso chutar? É isso aí. Hoje eu tô recebendo ela, que até agora tava nervosa, mas calma. Aí eu perguntei pra ela, você quer tomar um negocinho? Ela, tá repreendida. Eu falei, não, um negocinho que eu falei pode ser um café. Já ficou logo assim. Daniele Van Basten. Super Gêmeos ativar. Ativar. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sei. É da minha época. É da sua época? Não era da sua época, não. Passava Sério? na minha época. Então tu engana bem com esse antinovia aí. Seja muito bem-vinda, obrigado, tá? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você um pouquinho da minha história, da minha vivência, contando um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, realizado. A rede social tem esse lado positivo, né? De coisas boas que aparecem pra gente, assim, na nossa timeline, né? Parece muita coisa que não presta, né? Hoje eu até salvei uns aqui que não presta, que eu vou fazer uns vídeos de resposta. Mas já apareceu o Quando a Fé Não Basta. E eu fiquei intrigante do porquê, qual razão, como nasceu esse projeto, esse livro bacana. Me passa ele aqui que eu já vou mostrar aqui. Tem como pegar aqui, Davi? Aqui, ó. Quando a Fé Não Basta. E aí? Como é que nasceu esse projeto aí? Esse projeto nasceu justamente dessa compreensão de que tem muita coisa que não presta na televisão, na internet. Exatamente. E aí o Senhor realmente ele veio trazer um confronto. Ele falou assim, filha, eu tenho derramado tanta coisa sobre a tua vida, já está na hora de parar de ser represa e começar a ser fonte. Uau! E aí foi quando eu realmente recebi esse confronto de Deus, através de uma palavra do livro de Abacuque, quando ele fala assim, escreve a visão em tábuas para que quem passar correndo leia. Primeiro outdoor. Exatamente. E aí onde que os outdoors estão hoje? Onde as pessoas estão olhando hoje? E aí eu entendi ali que o Senhor estava querendo realmente me posicionar. E mais uma palavra que ele me deu foi Jonas. Ele me chamou para Nínive. Uhum. E eu entendi, nessa compreensão que o Espírito Santo tem trazido, né, que Nínive hoje é a internet. Uau! E aí eu falei, amém, Senhor, então eis-me aqui. E aí eu comecei a gerar conteúdo, só que eu percebi que eu precisava trazer algo mais concreto, algo que realmente ajudasse as pessoas. Porque algumas mulheres, elas vinham conversar comigo, né, no direct, e eu não tinha algo para dar para elas, assim, algo tangível, né, algo que falasse assim para elas, olha, isso aqui é uma ferramenta, isso aqui pode te ajudar. Até porque eu entendi que muitas mulheres iam começar a vir e eu precisava estruturar tudo aquilo que o Senhor tinha feito na minha vida, tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Você começou a fazer live, começou a fazer Comecei vídeo? a fazer live, comecei a fazer vídeo. Aleatório? Aleatório. Aquilo que o Espírito Santo me dava, a revelação que ele me dava, eu vinha trazendo. Em torno de uns 3 anos, mais ou menos. Então tu pegou a pandemia. Isso nasceu praticamente na pandemia. Não, foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. Aí tu começou a fazer umas lives. Comecei a fazer umas lives E teu público, na grande maioria, deve ser feminino, acredito. Feminino.
Muitas mulheres começaram, né, a me mandar mensagem no direct. Nossa, que palavra forte. E o Espírito Santo estava ministrando exatamente isso no meu coração hoje, né, essa semana. É e foi a legal isso, né? confirmação. Nossa, isso é tremendo demais, porque você consegue tangibilizar aquilo que o Senhor realmente está falando com você, né? Porque isso eu acredito que é uma das grandes questionamentos das pessoas atualmente que escutam a voz de Deus. Ela fala, será que é Deus realmente que está falando comigo? Ou será que é a minha mente, meu ego, minha consciência? Tem o muita que coisa sendo dita, né? Exatamente. Você fazer esse filtro do que é a voz de Deus mesmo é um negócio meio... quase um desafio. É um desafio, é um treino, né? E ali diariamente... É um treino? É um treino. Ouvir a voz de Deus é um treino? É um treino. É um treino. Você precisa refinar a tua mente para isso. Uau. Porque ele vai falando com você continuamente. Através do relacionamento, através da oração, ele vai refinando. Ele começou a falar comigo através de coisas simples. Porque ele começou a me dar esse foco para coisas simples. E eu comecei a analisar aquilo e eu olhava. Ele realmente me trouxe para o momento presente. Porque eu vim de um processo de depressão. E aí eu venci a depressão. E a partir daquele momento eu comecei a enxergar as coisas com mais clareza, com mais cor. Eu comecei a enxergar a vida com mais cor. E a partir dali o Senhor foi me falando, então começa a reparar nos detalhes das coisas. E eu fui reparando nos detalhes. E ele falou, agora eu quero que você foque no aqui e no agora. Porque a depressão, na verdade, assim, no meu contexto de vida, a depressão ela veio por um excesso de passado. Né? E aí eu costumo dizer que a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Mas me desculpa te interromper. Diga. A gente não programou falar desse assunto, mas é um assunto que eu gosto muito de falar. Você usou uma expressão, eu venci a depressão. Sim. Você se considera uma pessoa liberta de ter outros momentos de depressão ou você entende que a depressão, assim como, desculpe o comparativo que eu vou fazer aqui, ácido úrico. O pessoal sabe que é ácido úrico, né? Se você não começar a comer o que não deve, se você começar, ela volta. Sim. É mais ou menos isso? Exatamente. Porque eu já vivi alguns quadros de depressão. E já tive a depressão bad, braba, entendeu? E eu entendi que assim como alguém que tem diabetes, que tem que estar sempre cuidando lá do açúcar, o meu emocional, ele tem esses momentos. Eu demorei primeiro para admitir, né? Homem, lutador, negão, criado sozinho, bom de briga, entendeu? Então, assim, eu demorei para admitir, assim, eu preciso em alguns momentos me preservar. É mais ou menos isso, eu tô errado? Não, então, exatamente aí. Eu acredito que, assim, eu tenho entendido que eu preciso realmente de uma rotina. De uma rotina que não vá me levar novamente para aquele lugar. Porque eu sei de onde eu saí, eu não quero voltar para lá. Né? Então, o que eu preciso fazer hoje? O Espírito Santo ele foi me conduzindo nisso. Ele foi me conduzindo nesse processo. Então, assim, mudei a minha alimentação. Comecei a incluir hábitos de atividade física na minha vida, porque eu não tinha. Né? Comecei a apreciar realmente o ambiente, o lugar que a gente mora, aquilo que você estava falando. Né? A gente mora num lugar tão lindo. Né? E muitas vezes a gente não desfruta disso. E eu comecei a desfrutar. Eu falei, não, peraí, eu moro perto da praia. Eu vou pegar minha bicicleta e vou andar. Vou pedalar. Ah, vai sozinha? Eu vou sozinha, não. Eu vou com o Espírito Santo. Vai eu e ele. E quantas ministrações o Senhor fez nesses momentos, né? Uma delas é interessante, eu gosto de falar sobre ela, porque eu estava indo sozinha, né? Por algum tempo. Meu marido não conseguia acompanhar a minha rotina. E aí, chegou um momento que ele foi comigo. Ele começou a ir comigo. E eu, naquela coisa de acostumada a ir sozinha, eu ia no meu tempo, né? Acelerava. E ele ficava pra trás, assim, passeando e tal. E aí eu falei assim, gente, não é possível. Aí teve uma hora que eu tive que parar pra esperar ele, né? Porque a gente ia atravessar ali pra pegar a praia. Então eu tive que parar pra esperar ele. Eu falei, caramba, Espírito Santo. Ele falou assim, filha, olha só que coisa linda. Ele falou assim, filha, sozinha você vai até mais rápido. Mas junto você vai mais longe. Não adianta você correr, você vai ter que parar para esperar ele em algum momento. E aquilo ali serviu para várias áreas da minha vida. Várias áreas do meu casamento, do meu relacionamento. Porque eu comecei a viver esse processo de desenvolvimento pessoal, esse processo com o Espírito Santo, e eu percebi que eu precisava discipular o meu esposo. Você está usando a expressão Espírito Santo algumas vezes na sua fala. E aí eu queria de verdade poder ampliar esse raciocínio no seguinte. Até onde a figura do Espírito Santo hoje está sendo substituída pela figura profissional. Então, as pessoas que enfrentam quadros depressivos, de ansiedade, elas, ao invés de terem uma busca a Deus, elas preferem buscar um profissional
Mas uma coisa não exclui a outra. Não? Não, não exclui. Tanto é que, assim, quando orando, o Espírito Santo me deu algumas pessoas, me direcionou a algumas pessoas para estarem me ajudando nesse processo. Então, eu tive, sim, alguns profissionais que me ajudaram nesse processo, psicólogas, psiquiatras. Eu precisei de medicação, precisei fazer terapia por muito tempo. Ainda faço até hoje, não abro mão da terapia. Tem uma psicóloga... Faço mais terapia, um. Aí, mais um, Davi, que faz terapia. Só eu que não faço. Rapaz, eu tô sendo atacado com esse negócio de terapia. Ah, um sinal do Só Espírito eu Santo que não pra faço você, terapia. É um sinal do Espírito Alô, Santo. psicólogos, estou aqui. É porque é o que os psicólogos me querem, você não tá entendendo. Eu já tentei 2 vezes. Aí os caras não foi. dispensam. É que eu começo a falar a verdade que eu sou. O pessoal pensa que eu falo tudo. Quando eu falo tudo mesmo, o pessoal fica assustado. Rapaz, é quase um Saddam Hussein enrustido, assim. Oi, Jesus. Aí tu faz terapia até hoje? Faço terapia até hoje. Faço terapia. É um dos processos que eu não abandono. São um dos processos da minha rotina que realmente o Espírito Santo me mostrou que eu precisava implementar na minha vida. Porque, olha só, vamos lá. Deus, ele é um Deus disciplinado. Deus é um Deus que tem rotina. Ele ia falar com Adão de manhã e de tarde. Então, ele tem rotina. Deus é um Deus criativo. Então, as características de Deus estão em mim também. E isso é um dos assuntos de quando a fé não basta. Porque muitas das vezes a gente acredita em padrões, em narrativas que foram implementadas pela família, pela sociedade, pelo nosso círculo de amizades, e a gente traz aquilo como verdade. Isso nos faz ficar rodando em ciclos. Nos prende num padrão realmente de autossabotagem, porque a gente acredita naquilo que não é verdade. E aí, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, quando a gente começa a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, a gente começa a entender quem Ele realmente nos chamou para ser. A gente começa a entender quem nós realmente somos. Ele vai reafirmando a nossa identidade, aquilo que Ele realmente nos chamou para ser. E aí, eu comecei a entender, calma aí, isso aqui não é meu. Isso aqui é algo que alguém colou em mim. Isso aqui foi um rótulo que a sociedade me deu, mas eu não preciso disso aqui. Eu não preciso mais carregar isso aqui. E aí... Você não pode falar pelo menos um rótulo desse aí, colocar em você, não? Só pra gente poder... Porque às vezes a gente fica muito no vago. Eu saí daquele lugar e tal, mas que lugar é esse? Porque, é óbvio, se você não quiser contar, é um direito seu. Eu sou muito transparente com as minhas experiências. Sim. Do ponto de vista, assim, eu vivi tal coisa. Eu passei tal situação. Eu digo pras pessoas o que eu vivi pra poder ter legitimidade pra quando assim, eu sei o que é isso aí. Porque às vezes a gente vê muita coisa na internet de gente que vende, né, o chamado vendedor de ilusão, né? Mas ele não sabe de verdade o que é aquilo na prática. Você pode falar algum lugar que essa sociedade te colocou, que você falou que você saiu de um lugar. Sim. Que lugar é esse que você saiu? Então, eu tive uma maternidade destruída, né? Meu filho teve alguns problemas relacionados à forma como eu lidei com a minha maternidade com ele, né? Com relação à identidade, eu não sabia quem eu era, automaticamente eu não conseguia passar isso para o meu filho. Eu não conseguia reafirmar a identidade dele porque eu não sabia quem eu era. Então, eu precisei curar essa parte em mim e hoje a gente faz um processo, eu e meu filho, a gente vive esse processo de reconstrução. Eu vivi o divórcio, né, na minha vida, né, eu acreditava que eu não conseguiria formar uma família, né, porque eu passei por alguns processos de divórcio, e hoje eu tenho a minha família, tive uma filha depois desse processo todo, depois de ter saído da depressão, eu tenho um filho de 17 anos e tenho uma filha de 3 anos. Legal. Né, a gente passou por esse tempo todo, aí eu falo que ela é a nossa cerejinha do bolo, a Flavinha. Eu tive o meu casamento restaurado, porque nós nos separamos um tempo. E eu acreditava realmente que... Pra você que tá assistindo a Adel, essa ladinha pro lado que ela deu aí, foi pro marido tá ali filmando. Ela olhou, deu uma brilhada no olho assim, falou assim, restaurado, entendeu? Foi um negócio chique agora. Na hora da edição, eu vou botar um fundo musical. Tananana, porque ela deu uma olhadinha pro lado assim, tive o meu casamento restaurado. Tive o meu casamento então, esses restaurado. foram os lugares que você esteve, que você conseguiu vencer. E eu tô achando bacana a sua fala, porque você tá sendo muito equilibrada, e isso vale pra quem tá nos assistindo. Essa coisa de, tipo, eu sempre tive muita dificuldade de olhar os extremismos. A galera do profissional que anula a ação do Espírito Santo e a galera espiritual que anula os profissionais. Não? Vamos pro monte, vamos orar, e tal, bota a mão na cabeça, é demônio e tal. E aí não procura um profissional. Sim. E os profissionais que falam, esses crentes estão alucinados.
esse equilíbrio existe. Jesus tinha com ele médico. Esse foi um lugar que eu saí. Eu saí desse lugar, porque Qual eu lugar? era chamada de desequilibrada. Ah, é? Eu Tu era, rodava? eu era Tu chamada... baixava com varão? Não, eu era chamada de desequilibrada em todos os âmbitos da minha vida. Ah, tu era 8 ou 80? 880. Inclusive, eu tive um diagnóstico de transtorno de borderline. Transtorno de quem? Borderline. Eu não sei esse negócio aí que eu não entendo muito bem, não. É exatamente isso, é 880. Você vive no limite das emoções, né? Ou você tá muito triste, ou você tá muito eufórica. E eu vivia nesses extremos. E aí, hoje, realmente, o Espírito Santo me trouxe pro centro, pro equilíbrio. Porque ele traz esse equilíbrio pra Agora, gente. esse título, Quando a Fé Não Basta, como é que isso brota na essência, assim? Bom, o título do meu livro vai ser esse. Foi o quê? Foi uma pregação? Foi o quê? Você escreveu? Espírito Santo. Olha Agora, só. ela é fechadinha com o Espírito Santo, hein? Davi, tu se ligou, hein? Do início ao fim, só tá aqui, ó, o Espírito Santo. Tá, o esquema dela é forte, hein? É, isso aí, ele mesmo, o próprio. Vamos lá. Eu tinha muita fé, mas eu vivia rodando em ciclos. Vivia voltando pro mesmo lugar. Falava, gente, não é possível, agora eu vou romper, agora eu vou romper, agora eu vou romper. Eu voltava pro mesmo lugar. E o Espírito Santo me trouxe assim, filha, deixa eu te explicar uma coisa. Você é um espírito que tem que tem uma alma e habita em um corpo. Então, você precisa entender essas 3 esferas da sua vida. Você precisa buscar o equilíbrio entre as 3 esferas da sua vida. Então, vamos lá. A parte espiritual, ok, a minha fé. E a minha alma? A minha alma me fazia rodar em ciclos. Uhum. Porque o que é a autossabotagem? A autossabotagem nada mais é do que, assim, a tua alma buscando uma reparação de algo que ela não conseguiu processar muito bem. Vou te dar um exemplo prático disso. Eu fui comprar pão, tinha 8 anos de idade, 9, 8 anos de idade. Fui comprar pão, minha mãe me deu R$50. E aí, na volta, ela não esquece o troco, hein? Eu falei, tá bom, mãe. Na volta, o que aconteceu? Aquela coisa, com um saquinho de pão, não sei o quê. Quando eu cheguei perto de casa, cadê o troco? Cheguei em casa. Cadê o troco, Daniele? Mãe, perdi o troco. Não é possível, aquela coisa. Eu falei, ainda falei com você e não sei o quê. Volta agora e vai procurar esse dinheiro. Como, gente? Vai eu, pelo meio da rua, procurando o troco do dinheiro. Porque antigamente R$50 era muito dinheiro. Dependendo da situação, ajuda dessa. Era muito dinheiro. E aí, o que aconteceu? Aquilo gerou em mim uma memória. A minha memória relacionada ao dinheiro foi que eu perdia dinheiro. Uau. Caramba. Então, sempre que eu tinha uma certa quantidade de dinheiro na minha mão, a minha alma dava um jeito de fazer eu perder. Então, eu começava, não, eu tenho que comer isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, para perder o dinheiro. Porque eu estava agindo no inconsciente. Você sabe que 95% da nossa vida é o inconsciente que está agindo. Só 5% a gente está agindo no consciente. Isso comprovado cientificamente. Eu sou inconsciente 100%. Mas é por isso que o Espírito Santo ele faz essa diferença na nossa vida. Ele nos traz para o consciente. Ele nos traz a consciência. Ele começa a trazer para a gente... Vem cá, por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? Isso não condiz com a sua identidade. E aí ele começa a nos mostrar... Você já assistiu aquele filme No Limite? É No Limite? No Limite. Que tem uma pílula. Que o cara toma uma pílula. E ele fica super ligadão. O nome é No Limite? Eu sei qual filme você tá falando, que ele fica inteligente pra caralho. Exatamente. Eu vou confessar aqui. Ela abriu uma caixinha. Vou confessar, que eu pesquisei na internet. Você pesquisou essa pílula? Só porque o meu irmão, ele fica bom na Bolsa de Valores. Ele tem umas ideias da Bolsa de Valores, né? Rapaz, então, fala. Então, o Espírito Santo, ele faz exatamente isso com a gente. Você não precisa de uma pílula, porque o Espírito Santo, ele faz exatamente isso com você. Ele vai te dar esse foco que você precisa. Um relacionamento com ele, você realmente ativando ali todos os dias a tua fé, ativando, tendo uma prática de rotinas espirituais, orando, jejuando. O jejum, ele é ótimo para fazer isso. O jejum é ótimo para ativar essa tua pílula mágica aí. Porque a gente tem isso. A gente tem isso em nós, a gente tem essa habilidade. Nós temos a mente de Cristo. Você tá falando um negócio aí que condiz muito com a maneira de eu pensar. Sábado eu tava falando para um grupo de homens.
e é um texto que eu sou apaixonado na Bíblia, que é o texto de Gênesis 2, que diz que ao final de cada criação, Deus trazia para o homem dar o nome, né? Isso é a sociedade. Então, Deus era o sócio investidor, né, que criava aquela planta e fala assim, Adão, dá um nome aí. E Adão é o ser criativo, que tem a ideia. O texto vai dizer que chega um dia que Deus chega e Adão não tá, que é quando Adão comete pecado. E aí a linha de raciocínio é exatamente essa. Por que tem matinho que você vê e não sabe para que serve? Porque um dia o pecado entrou no homem. Por que de vez em quando fala assim, foi visto no fundo do mar um animal que não sabe o nome? Porque o pecado entrou. Então muita informação a gente não tem por causa do pecado. Mas aí Paulo vai descrevendo lá em Coríntios, ele fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para os seus. E como é que isso vem? Pelo que Nolo revelou pelo seu Espírito. Exatamente isso. Uma vida de relacionamento com o Espírito Santo faz você voltar ao processo inicial da criação. E eu acredito muito em tudo que você acabou de falar. Que Deus não dá... Na minha vida particular, eu, Anderson Bravo, principalmente, o evangelho em mim não é só um processo de vida eterna. Ele é sou salvo em Cristo Jesus. Sim. Mas toda a minha capacidade criativa, tudo que eu tenho de ideias, de projetos, de sonhos, de idealizações, ele é o resultado tangível do que é a minha relação com o Espírito Santo. Eu não tenho mérito nenhum naquilo que eu faço, nos livros que eu escrevo, na ideia de montar um podcast, é tudo o Espírito Santo. As pessoas falam, você é muito articulado. É Deus. Porque eu, de mim mesmo, eu sou um cara que... Eu prego há alguns anos, eu sempre tenho a neura de quando o microfone vier pra minha mão, eu vou esquecer tudo, vai me dar um branco, eu até sonho com isso. Eu tenho isso na minha cabeça. Quando eu vou pregar, eu vou esquecer tudo. Então, e aí... Eu queria... Passei por isso essa madrugada. Eu tenho isso há muitos anos. Há muitos anos. As pessoas me acham muito assim... tranquilo falando, mas na verdade a mão tá gelada, suada, nervoso, porque eu creio que se não for Deus, a gente não vai. Ô Daniele, né? Daniele. Acertei. Você consegue perceber, e aí não sei se você quer entrar nesse assunto, que para mim é um assunto delicado, porém necessário. Até que ponto a nossa geração que frequenta os nossos cultos, nossas igrejas, participam de congressos, né? Hoje em dia a geração tem nomes maneiros, né? Como... YZ. Tem uns não, eu digo assim, nome falando do universo evangélico, né? Ah, imersão. Aí parece que quem vai ao culto, mas quem vai numa imersão parece que vai num negócio muito mais forte, né? Porque eu fiz uma imersão de 3 dias, né? Não tô aqui dizendo que tá errado, tá certo, não. Só que eu venho de uma época que culto era culto, igreja era igreja. O que Deus tinha que fazer, fazia no culto de terça, no culto de quarta, no culto de quinta, no congresso, sem congresso, na reunião com as irmãs. Antes do conjunto, eu fui líder de mocidade da Assembleia de Deus. Então, antes da gente ensaiar, a gente dobrava o joelho para orar. E eu cansei de ver jovens sendo batizados com o Espírito Santo ali. Antes de começar a cantar, era batizado. Não tinha nenhum pregador de fora, não tinha nenhum fundo musical. E o pessoal era cheio de poder de Deus. Hoje são pastores. Então, hoje tem um monte de coisa maneira. Imersão, 3 dias, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu, Anderson, vejo uma geração que parece que não desfruta de nada disso. Sim. Continua vazio. Eu acho lamentável. Eu conheço pessoas que vai em todos esses congressos que tem pelo Brasil e daqui a pouco tá deprimido. Ontem tava postando que tava no evento do Thiago Brunet e minha vida... Aí bota as frases de efeito. 2 dias depois, tá em crise. Tá faltando de verdade relacionamento com o Espírito Santo? Exatamente. É isso? Exatamente. E como é que a gente fala pra essa galera acordar pra vida? Já que você é uma pessoa que tem legitimidade pra falar. Você tem essa legitimidade pra dizer assim, gente, peraí, como é que a gente faz isso? Cara, eu acho que falta realmente... É aquilo que a gente estava falando. Pessoas que realmente têm um relacionamento com o Espírito Santo. Parar com essas questões de tipo assim, não, porque eu sou muito espiritual, eu não posso ir pra internet. E começar a falar. Começar a mostrar o quanto é maravilhoso desfrutar de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Entendeu? Hoje, eu ainda me sinto muito travada na rede social, ainda me sinto muito travada para gravar vídeo do Espírito Santo. Todos os dias ele vem e traz uma revelação de algo, traz uma palavra, né, no meu momento de devocional, e eu falo assim, não, hoje eu vou abrir a câmera e vou falar sobre essa palavra. Live? Não, eu faço live, faço vídeos, faço... Mas você faz vídeo e deixa guardado assim, depois eu posto? Deixo. É? Deixo. E aí o Espírito Santo às vezes cobra.
Ele cobra. E ele cobra, sabe de que forma? Que às vezes eu vejo, assim, outra pessoa vai lá e posta exatamente aquela mesma coisa que o Espírito Santo tinha. É maneiro pra caramba isso. E eu falei, perdi a oportunidade de abençoar alguém. Perdi a oportunidade de ser... Isso mostra que a gente não é insubstituível. Não, de forma alguma, até porque nós somos canal. Nós somos um canal e a gente precisa estar desobstruído para o fluir de Deus. Só que a nossa alma muitas vezes nos obstrui. Mas você também tem aquele negócio assim, isso é coisa da minha cabeça. Tenho, mas eu falei pra você isso, às vezes eu tenho. E aí o Espírito Santo vai lá e confirma. Através de alguém... Sabe uma coisa que Deus fala muito comigo, o Espírito Santo fala muito comigo? Através da internet. Às vezes chega um vídeo, assim, o algoritmo manda um vídeo, algoritmo. Eu falo, o Espírito Santo usa o algoritmo também, gente. A gente tem que parar com isso. Sabe por quê? Deus criou todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. O que a Daniela diz é o seguinte, se o Elias, lembra do Elias? Elias vai pra caverna. Sim. Aí, na época do Elias, ele tá lá na caverna, aí vem o vento, não é Deus. Vem o fogo, não é Deus. Aí, hoje seria assim, vem o vídeo do TikTok. Seria mais ou menos assim, entendeu? O Elias tá lá, deprimido. Aí, o Elias tá lá na caverna, deprimido. Ó, o Elias deprimido, olha pro celular. Aí, pum, passa um vídeo. É mais ou menos isso. Mas, então, eu acredito muito que Deus tem várias formas. Não dá pra gente colocar Deus numa caixinha e dizer, Deus só vai falar comigo lá na igreja. Uhum. Deus vai falar com você dentro da sua casa, se você realmente tiver com o coração voltado pra Ele. Se você realmente falar, Senhor, eu preciso. É porque eu acho que, assim, a gente hoje vive uma geração que quer buscar independência. Até de Deus? Até de Deus. Eu acredito que esse seja a grande chave. Quando você me falou assim, por que as pessoas não... Porque as pessoas estão buscando essa independência. E a gente não vai conseguir se tornar independente de Deus. Nós somos totalmente dependentes dele pra tudo nessa vida. Pra tudo. O meu deitar, o meu levantar, o meu falar, o meu andar. Tudo eu dependo de Deus pra tudo. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente vai buscar nele. A gente vai buscar nele. Gente, eu já tive momentos assim com o Espírito Santo, de eu estar num ônibus. Nessa época não tinha celular. Assim, tinha celular, mas era aquele celular, tipo, não tinha GPS, era aquele celular. E eu tava no ônibus e eu falei, Espírito Santo, eu não sei... O celular só falava alô, que você tá falando. Isso. Houve Eu uma não época que o sei... celular era só alô. Eu não sei onde eu vou descer. E eu, meu Deus, onde eu vou descer, onde eu vou descer? E aí vem aquela coisa assim, aqui, agora. Moço, a gente tá perto do lugar tal. Eu chegava pro cobrador, porque na época ainda tinha cobrador. Chegava, moço, a gente tá... A irmã é antiga. A gente tá perto do lugar A irmã tal. tem esse rostinho assim, mas a irmã é antiga. A irmã é da época de cobrador. Davi, tu sabe quem é cobrador, Davi? Davi? Tu sabe que tá dormindo, Davi? Mas já entrei em ônibus com cobrador. Aí, ó, tá vendo aí? Não, mas tu sabe que é então, né? Acabou, tu vai dizer que tu conhece, pegou ficha também. Tu vai dizer que tu andou de CTC. CTC tu não andou, não. Não, eu peguei ficha. Tu pegou ficha de ônibus? Peguei ficha de ônibus. Ah, porque, olha só, eu sou do Espírito Santo. Lá no Espírito Santo tinha ficha de ônibus. Tá, aí tem a ver. Até o teu marido se assustou agora. Lá tinha ficha de ônibus quando eu era pequena. A gente comprava a ficha, botava assim, passava na roleta. Sério mesmo? Cheguei a ficar Sério? arrepiado agora aqui. Sério? Sério? Sério, meu pai usava ficha. Tinha um bolinho de ficha. Ai, nem teu marido sabia dessa, ó. Casado com você. Mas aí fala, aí você... Lá no Espírito Santo tinha, gente. Eu não sei. Será que era diferente do Rio? Não, Será aqui, mas aqui tinha ficha, ó. Eu era criança. Eu tô contando pra você, aqui o ônibus antigamente era via CTC, como se fosse um monopólio. Só tinha essa empresa, um ônibus vermelho, não é isso? E a gente comprava realmente a ficha, aí colocava e a roleta rodava. Entendeu? Era exatamente isso. Sim. Caramba, que legal. Mas fala, aí você pediu o Espírito Santo pra descer no lugar? E aí ele me alertou, é aqui. Aí eu perguntei pro cobrador, moço, a gente tá perto do lugar tal? Ele falou, o próximo ponto. Olha isso. Olha isso. Sabe? Então ele quer se relacionar com a gente em todos os aspectos da nossa vida. Só que a gente quer buscar uma independência. E a gente perde de desfrutar esse relacionamento com ele, essa intimidade. Independência que você fala, ela é uma independência. Porque é um paradoxo. Não sei se eu vou saber explicar o que eu quero explicar. Explicar o que eu quero. Porque assim, o que eu vejo? Eu acabei de falar que existe uma geração que vive nesses universos de eventos, de cruzadas, de congressos, de imersão. E com todo respeito da palavra, às vezes são só posts de internet. Eu estive em tal lugar, estive no congresso tal. E quando consegue ter acesso ao líder que está lá pregando, então é o ápice do sucesso. Então tirei foto com o Thiago Brunet, tirei foto com a Camila Barros, postei. Tecnicamente, isso é uma dependência. Sim. Quando você fala de independência, você está falando sobre independência no quê?
Porque eu preciso de uma referência, eu preciso de alguém para eu me espelhar. É bom ter alguém que eu acompanhe. Sim. É legal ter uma pessoa que eu olho todo dia, vejo o vídeo que ela posta, ou que de verdade vai funcionar para minha vida, um relacionamento com o Espírito Santo. Exatamente. Entra no teu quarto, fecha a porta, blá, 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 que todo mundo sabe, mas não executa. Te recompensará. É isso? Exatamente. É importante a gente ter, sim, pessoas que a gente tem referências, né? Que são referências, mas isso não vai tomar o lugar do Espírito Santo na nossa vida. Tu já leu um livro chamado Caçadores de Deus? Já ouvi falar. É um livro, esse é um livro, para mim, foi um livro que mudou meu ministério lá em 1993, 94, é um livro antigo. Mas nesse livro ele tem uma... Vou dar um spoiler aqui do meio do livro, que é o seguinte. O cara que escreve o livro, na adolescência dele, ele tinha um pregador que ele admirava muito. Então a igreja convida esse pregador. E antigamente havia muito isso mesmo. A igreja convidava um pregador. Não existia o negócio de ficar hospedar pregador em hotel. Ficava na casa de algum irmão, o melhor, mais bem-sucedido da igreja. Isso acontecia no mundo inteiro. Embora o livro seja americano, mas isso acontecia aqui no Brasil também. Eu vivi muito isso, de pegar o irmão, botar na casa do irmão fulano, e aquele irmão fulano preparar um quartinho e tal. E aí, esse escritor, ele consegue ter acesso ao pregador, que ele era fã. E no nível maior, ele consegue passar uma noite com aquele pregador. Então, na cabeça, no imaginário dele, aquele pregador era um homem que passava a madrugada orando, em oração profunda e tal. E aí, ele passou a noite inteira acordado e o cara dormindo. E aí ele descobriu que, na verdade, o cara era um humano. Ele que imaginou que aquele líder, aquele pregador que ele admirava, passava a madrugada inteira orando e por isso tinha grandes revelações quando ia pregar. Quando, na verdade, aquilo era resultado único da misericórdia de Deus. Então, esse Caçadores de Deus é exatamente isso. É quando você começa a entender, tem referência, tem pessoas. Mas quem vai alimentar a tua fé para você seguir em frente é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender isso. A nossa geração é uma geração que tem muita informação, mas tem pouco conhecimento. Verdade. É uma geração que hoje, literalmente, a gente vê tudo. Vê tudo. Você está dando um exemplo aqui da coisa boa que é o Espírito Santo usar a rede social para você. Sim. Mas a gente sabe que essa regra não é para todo mundo, né? Não. Tem gente comendo muita porcaria, achando que é algo espiritual. Mas você sabia que eu tive uma experiência com o Espírito Santo exatamente assim? A respeito de comida. Ele falou assim pra mim, agora você vai começar a preparar a sua própria comida. Eu falei, Jesus, como é que é isso? Não virou vegano, não. Não. Tá. Foi quando ele começou a me falar para preparar meu próprio alimento espiritual. Porque eu tava nessa de assistir a pregação 24 horas por dia. Não parava de assistir pregação. E aí eu tava percebendo que eu tava comendo uma comida que as pessoas estavam me entregando. Porque olha só, o nosso espírito ele precisa ser alimentado. Ele precisa de comida. Qual é a comida? É a palavra. A comida do nosso espírito é a palavra de Deus. E aí eu tava me alimentando de intimidade das pessoas, de revelação que as pessoas tinham, e eu não tava tendo a minha própria revelação do Espírito Santo. E aí eu comecei, tá bom, beleza, Espírito Santo, então vamos lá, vou preparar minha própria comida, vamos escolher os alimentos, o que você vai comprar, qual tipo de alimento, não sei o que e tal. Falei, tá bom, a mesma coisa é a palavra. A mesma coisa é a palavra, você precisa se preparar. Você precisa ter um momento. Que horas que você vai comer? Você vai comer meio-dia? Então, quanto tempo você tem que se preparar antes? Para poder estar pronta a comida meio-dia. Muito bom. E aí, eu comecei a fazer isso. Aí, eu fui para a palavra. Não, vamos lá. Qual é a palavra que o Senhor quer falar comigo hoje? Tal. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a seguir um devocional anual. E aí, eu fui ali. As referências daquele dia. Então, vamos lá. As referências desse dia. Vamos lá. E o Espírito Santo começou a me dar a revelação da palavra através dali. Uma das revelações que o Espírito Santo me deu foi justamente uma base desse livro. Vamos lá. Mulher Samaritana. A condução que o Espírito Santo fez. Ela estava repetindo um padrão. Ela casava, separava, casava, separava. E aí o Espírito Santo me levou para o poço.
E aí eu cheguei lá no poço com o Espírito Santo. Ela todo dia ia buscar água no poço. E Jesus chega para ela e fala assim, eu quero te dar uma água que você não precisa voltar aqui para buscar. E eu falei assim, gente, mas o que o Espírito Santo quer falar comigo? A gente está se alimentando daquilo que os nossos avós se alimentavam. Porque quem fez o poço? O poço foram os antepassados. Então, eles estavam se alimentando de algo que a família tinha feito. As famílias antepassadas tinham feito. Mas Jesus, ele estava convidando ela para quê? Para um relacionamento. Então, ele fala para ela o quê? Quando você beber da água que eu te der, você não vai mais precisar voltar aqui nessa fonte, porque a água que eu te der fará jorrar rios de águas vivas dentro de você. E aí, naquele momento ali, Jesus não tocou nela. Jesus não curou ela. Jesus fez o quê? Jesus confrontou ela. Confrontou ela para um ciclo de autossabotagem que ela estava vivendo ao longo da vida. Porque ela acreditou que era aquilo ali que ela merecia. Então, ela estava seguindo um padrão, indo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, todos os dias, no mesmo horário, e o Espírito Santo queria convidar ela para algo novo. Jesus queria convidá-la para algo novo. Porque ele é a novidade de vida para a gente. Então, ali eu entendi, realmente, Espírito Santo, eu não preciso mais ficar presa àquilo que os meus familiares faziam. Eu não preciso ficar presa a ciclos que a minha mãe fez, a minha avó fez, minha tia fez, eu não preciso. Eu posso escrever com Jesus uma nova história para minha família. Eu posso começar a escrever uma nova história para minha vida e não preciso daquilo da água que me davam, da água que a minha família me dava. Foi interessante também que eu fiz um curso com uma psicóloga de diferenciação do self. Isso aí é outro Diferenciação de quê? Diferenciação do self. Como que novos filtros. É a técnica do filtro. Não. Você quando posta filtro, você quando posta selfie, você mesmo? Sou eu mesma. Tem muito processo no Procon aí. E aí, ela falou assim pra mim, quais são no caso, a gente tava num grupo, né? Então, tinham várias mulheres. E aí, nesse grupo, ela falou assim, quem é a sua referência de vida? Aí, uma falou, minha mãe. A outra falou, a cantora tal, a pregadora tal, não sei o que tal. Aí, quando chegou a minha vez, Dani, quem é a sua referência de vida? Jesus. Aí ela falou assim, não, mas não serve. Não serve, porque tem que ser uma coisa tangível. Mas Jesus é tangível para mim. Ele é real para mim. Porque chegou um momento da minha vida que eu precisei de referência para a maternidade, de referência para o casamento, de referência para a minha vida pessoal, para a forma como eu lidava com as minhas amigas, me relacionava, e eu não tinha. Eu não encontrava uma pessoa que eu falasse assim, eu quero ser como essa pessoa, eu quero fazer como essa pessoa faz, eu quero ser a mãe como essa pessoa é. E aí, quando eu olhei para Jesus, eu comecei a encontrar a referência que eu precisava. Eu comecei a encontrar a referência que eu precisava para mãe, eu comecei a encontrar a referência que eu precisava para ser esposa, comecei a encontrar a referência que eu precisava para as minhas amigas. Eu acho que muita gente não entende que as experiências individuais, elas são individuais. Sim. Então, o grande lance hoje dessa geração que frequenta igreja, que vai a culto, que ouve pregação, é entender o seguinte, você tem Jesus como referência porque Jesus é tudo para você. Sim. E isso em nada anula você respeitar o psicólogo, a psiquiatra, você respeita, mas você entende que quem abastece você é Jesus Cristo, ponto final. É ele que coloca essas pessoas na minha vida, ele que a traz galera essas hoje, ela pessoas não pra minha consegue vida. entender, eu tenho até uma frase que eu falo, que eu digo o seguinte, ser cristão no meio dos crentes é problema. Né? Você ser espiritual no meio de algumas pessoas é sinônimo de querer parecer melhor. E não é a realidade da minha vida. Eu, de verdade, eu tive um encontro com Cristo. Então, todas as mazelas que eu já passei na vida, de derrota, de fracasso, de perda, de rupturas, que foram muitas, de muitas que você falou aí, eu passei algumas delas, de perder, de não ter, de ser alvo. A minha fé em Cristo nunca foi abalada. Entendeu? Porque a minha experiência com Jesus é minha experiência com Jesus. Então eu posso não estar dentro de um contexto de sistema, eu posso não fazer mais parte disso, daquilo que um dia eu fiz parte, não ter mais isso ou aquilo que um dia eu tive, mas o meu amor por Cristo, é o que Paulo vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nada me separa do amor de Deus, nada me separa. Eu vejo hoje as pessoas, em nome de decepções, de frustrações, de escândalos,
sai da igreja, troca Porque Jesus. tinha referência Aí a gente como fala, homem, tem uma né? frase lá em casa que tem gente que desvia e tem gente que se perde. Né? Tem gente que chuta um balde num nível assim, que ontem tava dando aleluia, hoje já tá com um cigarro na mão, bebendo. É um nível assim, nunca teve uma vida com Deus, nunca experimentou Jesus. Não é sobre instituição, não é sobre alguém que você admira, é sobre o que Jesus de verdade fez na sua vida. Eu quero entender o seguinte, você falou pra mim que você começou fazendo lives, Deus foi te direcionando, você fez seu livro, hoje você faz o quê? Hoje você tem um grupo, você atende, você faz evento, o que você faz? Ou você continua só na internet, papapá, esse livro tá onde? Esse livro tá na Amazon, tem o link lá no meu Instagram, também tem o link da UCLAP. O da Amazon, ele é online, né? É Kindle. E lá da UCLAP, ele é o físico, chega esse livro aqui para você. Hoje eu tenho um grupo de mulheres que caminham comigo, né, nesse tempo. Tenho um grupo de devocional que eu abasteço diariamente. Continuo fazendo lives, mas continuo fazendo e pregando o evangelho por onde eu passo. Essas mulheres que você cuida, eu posso usar essa expressão? Sim. Discipulo. Você discipula. Eu não sei se eu faço essa pergunta, não vou fazer. É coisa que depois edita. Tem muita tranqueira. Cara, É porque a mulher é mais legal que uma outra mulher, né? A gente, homem, faz assim, pá, fulano, né? Bisonhão, né? O cara continua sendo teu amigo. Você não aluna, né, Flávio? O cara é teu amigo, você fala assim, ai, fulano é chato pra caraca, meu irmão. Aí, meu irmão, sempre a mesma história. Homem manda logo na lata do outro assim. Ou a mulher não, fulano é uma fofa. Ela tá passando por um momento difícil. A gente não perde o amigo, mas a gente fala, pô, aí, fulano é chatão, meu irmão. Pô, chato. Você tem muita tranqueira. Você fala assim, Jesus me ajuda nessa aqui. tem. Eu falo, Jesus me ajuda, muitas vezes. Eu falo, não é possível, Espírito Santo. Você consegue ver gente que chega numa pior situação do que você viveu? Consigo. Ou o que você viveu te fala assim, peraí, pô. Consigo E ver como é que é gente. essa habilidade do... Eu peço o direcionamento do Espírito Santo. Não, Espírito Santo, não sei o que fazer. Me conduz. Me conduz. Quando chega algo assim muito difícil, o Espírito Santo me conduz. Hoje eu tô vivendo esse processo, assim. Porque eu, com todo respeito, tá? Isso eu falo, eu tenho esse jeito de falar assim, coisa, mas não, eu tô respeitando todo mundo, pelo amor de Deus. Eu vejo muita gente doente que não admite que tá doente. Eu acho que eles são os piores. Nosso meio hoje... Mas as pessoas não conseguem enxergar. Ó, eu vou falar. Não consegue enxergar? Não consegue Mas quando enxergar. você fala, você, tipo assim, a pessoa te escolheu pra ser a mentor... Aí eu falo. E a pessoa ouve? Ouve, tem umas que vão embora, É mesmo? que não... Ué, Vai embora? tem gente que vai embora. Tem gente que vai embora, tem gente que não fica. Aí você porque, faz o quê? Você porque vai atrás? Não, eu espero o tempo dela. Porque eu sei que ela vai voltar. Se o Espírito Santo trouxe ela, em algum momento ela vai voltar. Quantas Porque mulheres hoje você já tem no teu grupo? tem o tempo dela. Hoje, no meu grupo de devocional, a gente está em torno de 40 mulheres. É mulher pra caramba, gente. A gente tem em torno de 40 mulheres. Fora as outras que não estão ali no muita grupo, né? Que ainda não... Junto, mas você se Que ainda reúne? não... Já, a gente se Imagina a reúne, gargalhada. A gente se Meu reúne. Deus do céu, o sangue de Deus tem poder. É uma benção. 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 Tem as amigas do Reteté, tem as amigas do, Ah, você do tem mais... diferente? Tem os grupos. Você não bota todo mundo no mesmo junto, não? Boto. Tem hora que eu boto. Ah, eu coloco a do resto. Tem hora que eu boto. Acho pra ver como é que funciona o negócio aqui. Tem hora que eu boto, tem hora que eu boto. É mesmo? Mas tem momentos que a gente se... Por exemplo, tem as amigas do... Que a gente tá fazendo mais negócios de empreendedorismo. Então, a gente tá ali, tem aquele assunto. Mas no final tem oração. Então, aí agora eu vou fazer a pergunta. A gente tá quase chegando ao final. Eu vou fazer a pergunta que eu não sei se você vai ter coragem de falar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus, espiritual, maravilha, ajudando pessoas, transformando vidas. Aham. Deus é bom, tá te usando. Mas esse negócio dá dinheiro? Se dá dinheiro... Você tá ganhando dinheiro com esse negócio? Não ganho dinheiro. Esse com grupo isso. todo seu é voluntário? Voluntário. Você não cobra nada? Nada. Sério? Sério. Você não vai fazer um evento no Maracanã? Você não vai fazer um evento cobrando ingresso, não? Não, eu não faço evento cobrado. Inclusive, eu fiz uma imersão que eu não cobrei. Sério? Não cobrei. Eu tenho um testemunho sobre isso. Não deu testemunho. Eu aluguei o salão de festa do condomínio da minha mãe. E aí eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Era R$380 o aluguel. E eu não tinha dinheiro para pagar. O Espírito Santo falou que não era para cobrar. Eu falei, amém, não vou cobrar. Então, onde o senhor aponta, o senhor paga a conta. E aí, Repete essa frase. onde Deus aponta, ele paga a conta.
E aí, eu cheguei lá pra pegar o contrato, né, do salão de festas, lá, R$ 380. Falei, não tenho R$ 1. E agora? O que que eu faço? Aí, nessa época, nesse tempo, eu tava ajudando uma amiga com a rede social dela, né, ajudando ela fazendo vídeos e tal. Montava os vídeos pra ela, editava, enfim. E aí, cheguei lá na casa dela, saí do condomínio da minha mãe e fui na casa dela pra ajudar ela em alguma coisa lá. E aí, ela foi e me trouxe R$ 400, limpo. Tipo assim, 4 notas de R$ 100. Eu falei assim, gente, eu nunca tive uma resposta de oração tão rápida na minha vida. Eu falei, mas pra que você tá me dando? Você tá me ajudando tanto. E aí, eu entendi que eu precisava te abençoar. Não, você não tá entendendo. Eu saí do condomínio e falei, Deus, como é que eu vou pagar isso? E aí, quando eu chego na casa dela, ela me dá R$ 400. Eu falei, amém, glória a Deus, eu vou pagar. Então, é sobre isso, sabe? Eu não cobrei. Eu botei lá, se a pessoa quisesse ofertar, quisesse fazer uma oferta, mas não cobrei, não. E foi um evento bem forte, sabe? A gente realmente sentiu a presença de Deus, realmente foi um mover muito grande do Espírito Santo. Essa câmera aqui é sua. Dá um sorrisão, que com esse sorrisão a gente faz a capa. Jesus. Deixa suas redes sociais e deixa uma mensagem aí pra quem tá nos assistindo no Conta Aqui. Sou a Dani Van Basten. Quero dizer para você que você não precisa ficar vivendo em ciclos repetidos. Você tem acesso ao Espírito Santo. Eu te convido a essa experiência transformadora que é ter um relacionamento com o Espírito Santo. Tem aqui o meu livro, que é uma ferramenta que o Espírito Santo me deu nesse tempo para ajudar mulheres. Tá lá no link da minha bio, Daniele Van Basten, escritora. E me chama lá no direct que eu vou poder te ajudar, vou poder te oferecer um discipulado, uma conversa, uma palavra, aquilo que o Espírito Santo direcionar, porque é assim que a gente faz. Nós somos guiadas pelo Espírito Santo todo o tempo. Tá mais calmo? Tô mais calma. Primeiro podcast? Primeiro podcast. Então olha pra falar, meu primeiro podcast. Meu primeiro podcast, É porque gente. quando você ficar Meu famosa, podcast. que você começar a viajar o Brasil, Amém, eu recebo. Pedro Bial, aí tu faz o primeiro podcast foi do Conta Aqui. Daniele, Amém, obrigado, eu tá? recebo. Eu que agradeço Obrigado pela oportunidade. pela oportunidade que você nos dá de oferecer esse testemunho tão bacana. O Conta Aqui, ele não é um podcast religioso. Ele é um lugar de se ouvir histórias. Sim. Mas eu sempre termino o Conta Aqui com algum pensamento bíblico. Eu posso trazer qualquer convidado aqui. Semana passada entrevistou o ex-governador Antônio Garotinho. Então eu não gosto, raramente eu trago alguém relacionado à igreja. Raramente eu trago um pastor, raramente eu trago um crente. Pelo contrário, eu trago às vezes o ímpio para depois eu pregar para ele. Sim, entendeu? sim. Mas a sua história, o seu livro me chamou muita atenção. E eu disse para você em off que o que me chamou a atenção no teu livro, sobre quando a fé não basta, é que eu tenho uma frase que eu falo que quando falta fé, vai na teimosia. É o quê? É aquele dia da vida que você realmente tá sem força. Que você tá descrente, mas você insiste. Existe um texto da Bíblia que todo mundo conhece, que está lá em Marcos capítulo 2, que o paralítico é trazido por 4, e quando eles chegam, tem uma multidão na casa. Hoje, no contexto social de hoje, a gente voltaria embora para casa. Pô, fui na igreja, não tinha lugar para sentar, vou embora. Hoje a gente faria isso. Verdade. A Bíblia diz que aqueles homens colocam o paralítico pelo telhado. Ou seja, todos os obstáculos não foi motivador para neutralizá-los. E sobre tudo que você falou, teve um momento, porque eu não trago nada anotado, eu deixo o negócio fluir. Você falou uma frase sobre ser dependente de Deus. Eu fazia um culto alguns anos atrás, não vou falar aqui o tempo para não denunciar a minha idade, embora todo mundo já saiba a minha idade, eu fazia um culto dentro do Complexo da Maré, alguns anos atrás, dentro da comunidade. Toda quinta-feira, meio-dia, eu ia para lá, parava o carro na Brasil, entrava e fazia um culto lá dentro. E eu pregava para um grupo de pessoas que se reunia numa loja, e um dia eu li um texto. E quando eu acabei de ler o texto, uma pessoa falou assim, não gostei desse versículo da Bíblia. Aí a pessoa falou para mim assim, não gostei. Eu falei, não gostou? Eu falei, pois é. O texto é João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos. Versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Aí a pessoa, quando falou essa frase, eu não gostei desse versículo, sabe por quê? Porque eu dependo disso aqui. Aí meteu a mão na cintura, puxou duas pistolas e jogou na mesa assim, ó, as duas pistolas. Pá! Eu me garanto aqui.
eu me garanto é com isso aqui. Eu falei, mas você sabe que isso aí pode pipocar. Que alguém do outro lado pode ter um armamento mais forte do que o seu. Agora, quando você está com Jesus, é certeza de vitória. Esse sem mim nada poder fazer é a consciência de que sem Jesus, tem uma música antiga que diz, do Vitorino Silva, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá para viver. Então, obrigado. Volte quantas vezes você quiser. Sucesso nessa caminhada de cuidar de gente. Cuidar de gente não é fácil, não. Né? Eu gosto de ver os doidos, que eu falo que eu não sou o único doido da face da terra. Começar por mim, Não, o legal é quando você admite que tu é doido. O primeiro passo da vida é admitir. Doido sou. Começar por mim. Quero agradecer mais uma vez aos estúdios BK. Valeu, Davi? Valeu. Foi bom, né, Davi? Obrigada. A menina chegou aqui nervosa, no final deu show. No nossa plateia, nós temos a plateia, nós estamos... É Flávio, né? Flávio Van Basten, que é o digníssimo da... Ela olha pra ele com um olhar aqui. Fechou já o podcast com o Bruno? Já resolveu? Irmão, Anderson Bravo é sim, irmão. Tem a unção de conexão. Deus me deu essa unção de conexão. Ó, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Bora fazer uma parceria, vamos fazer um episódio, vamos contar tua história aqui. Conta tua história aqui comigo aqui, rapaz. Bora? Fica ligado e até o próximo Conta Aqui. Valeu!